O Accelerate aqui, você tem que ter os pré-requisitos, né? Ser formado em odontologia fora dos Estados Unidos e Canadá, obviamente, né? Senão você não precisaria. E ter uma residência nos Estados Unidos. De pelo menos 2 anos. De pelo menos 2 anos. TOEFL e aquelas coisas, aquela papelada toda também. Daí você é aceito no programa, você entra como Clinical Instructor, você dá aula 20, por causa que você vai ficar com F1, você dá aula 20 horas por semana na clínica, mas você faz a parte de estudante um dia por semana só. Um dia por semana, no primeiro semestre você tem aulas e laboratório, e depois do restante de 1 ano e meio, né, que o programa no total são 24 meses, você vai para a clínica, uma clínica especial separada, com o diretor e 4 alunos por vez só, e você começa a ver os seus pacientes para fazer os pré-requisitos clínicos, que é tipo uma classe 3, uma classe 2, uma PPR, uma total, uma endo, praticamente uma de cada. Então é bem mais tranquilo. E a gente é remunerado por isso. Nós temos um salário por dar aula, a gente paga tuition também, mas é uma tuition menor, porque é equivalente a 1 dia por semana só. E os outros 3 dias que a gente trabalha, a gente recebe como professor. E ainda tem 1 dia praticamente livre que Michigan, se você tem o Green Card ou é cidadão e tem uma especialização, você pode tirar full license aqui. Então, muita gente faz o programa, dá aula, e nesse dia que sobra durante a semana, trabalha fora no consultório particular também, ou sábado. Então, é um programa bem interessante em matéria de carga horária e financeiramente. É maravilhoso. Para resumir, você precisa ter feito uma residência de no mínimo 2 anos nos Estados Unidos, ter TOEFL, todas aquelas coisas que quem já fez a residência já provavelmente tem mesmo, porque é obrigatório, e aplicar, não tem mais nada. Você precisa ter passado no Board 1 já. Ah, tá. National Board. E você pode, a residência inclui também você ter feito ADD ou GPR. O ADD é Advanced Education General Dentistry, é a sigla, né? E o GPR é General Practice Residency. Basicamente é uma residência de 1, que pode ser estendida a 2 anos, em clínica geral. O AGD e o GPR são iguais, tirando que o AGD é de uma universidade e o GPR você é residente no hospital. Os dois pagam, você tem um salário, o GPR é maior porque você é equiparado com residente médico, então você começa ganhando em torno de 50, 52 mil dólares por ano. E o AGD geralmente é um pouco menos, entre 20 e 40, depende do lugar. Estudante internacional é difícil ser aceito, não é impossível, mas é difícil, porque parte desse salário vem com verba federal. E se você é internacional, eles ficam meio assim, dá um dinheiro do governo, pagando uma pessoa que não pagou imposto aqui antes. Uhum. Essa é a ideia. Mas se você tem um green card, por exemplo, facilita bastante. E tem nos Estados Unidos inteiro, vários lugares, e exatamente tem os lugares famosos e tem os que são menos famosos que precisam de residentes. Então tem gente que consegue ir por esse caminho mais fácil também. Então, nós começamos falando do fim, que foi o DDS, que vocês conseguiram agora. Então, vamos voltar lá para o início. Você, Tina, ainda trabalhava no consultório e estava aplicando para fazer residência. Você aplicou para vários lugares? Você só aplicou para um lugar? Conta como foi essa fase de conseguir chegar na residência. Tá. Então, assim, a gente veio já em 2008, já com a intenção, com certeza, de voltar para a faculdade e de poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? E como vocês já comentaram também, a gente não valida o diploma, né? A gente tem que fazer de novo, mas já essa era a nossa intenção. Nós sabíamos que as faculdades estavam lá em Boston. A gente, na verdade, foi para Boston porque tínhamos amigos em New Hampshire, que é o estado perto, né? Amigos brasileiros que nos deram um maior suporte de início quando a gente chegou. Então, tinha as 3 faculdades, nós sabíamos que tinham os programas, tinha tanto o programa, o Advanced Standing, que na verdade de início era o que o Luciano tinha pensado em fazer, e eu sempre tinha pensado já em voltar para Endo, porque eu já era especialista. Então, a primeira vez que eu apliquei, o primeiro ano que eu apliquei acho que para 14 escolas, né? Uhum. Eu apliquei nos Estados Unidos inteiro. Porque a gente também não tinha vínculo, era nós 3, para onde for, a gente pode ir. Eu fui chamada para 2 entrevistas, Iowa e Ohio. Vim nas entrevistas, tipo, achei que tinha me saído muito bem e tal, mas não fui chamada.
Então, e aí foi nessa época que você dá um baque, né? Tipo, você gastou dinheiro, você estava lá e o que que aconteceu? E aí o que eu fiz foi mandar realmente e-mail depois para os diretores e perguntar, ó, o que que faltou? Tipo, se eu já cheguei na parte da entrevista, é porque eu já me destaquei no meio de tantas aplicações. O que que falta? E aí uma coisa que sempre faltava era experiência com pesquisa, que eu não tinha nenhuma, a gente era realmente clínico, e cartas de recomendações mais fortes de pessoas aqui dos Estados Unidos. Eles falaram, ó, tuas cartas de recomendações são boas, mas são de pessoas do Brasil que a gente não tem nem ideia quem são, e as cartas eram muito curtas, tipo, por exemplo, o meu mentor no Brasil, o diretor da Endo lá, escreveu uma carta, tipo, conheço ela, trabalhou comigo, ela é excelente, ponto. E a gente sabe que as cartas de recomendações não são assim, você tem que ser muito específico, né? Conheço desde o dia tal, fez isso, trabalhou comigo no laboratório, trabalhou comigo depois na clínica, então é muito diferente. De novo, coisas que a gente não sabia para que caminho a gente ia. Isso aí foi 2010, já estava 2 anos aqui. Daí, bom, o que a gente vai fazer? Conversou com alguns amigos e disse, vocês têm que fazer pesquisa, tentar entrar em alguma universidade, algum laboratório, trabalhar. Eles falaram inicialmente isso aí é de graça, como voluntário, para começar a produzir, publicar, receber a carta de recomendação do diretor do laboratório, do PI, né, do Principal Investigator, que vai trabalhar com vocês. E a gente foi atrás, começou a mandar e-mail, e um dos e-mails que ela mandou foi para o Dr. Thomas Van Dyke, que hoje é o vice-presidente do Foresight, né, porque ele era diretor de uma área. Ele já tinha sido chair da Pério na Boston University antes, né, era um cara muito conhecido em pesquisa. Ele me respondeu um e-mail para a gente, sim, vamos conversar. Ele tinha acabado de sair da Boston University, começado no Foresight. Ele estava montando o laboratório dele lá. Daí, provavelmente estava precisando de gente. A gente foi lá, isso era fevereiro de 2011. Nevando, um frio. Fomos lá conversar com ele. E a conversa foi assim, algumas horas, ele muito legal. E o básico foi o seguinte: a Tina ela trabalha no consultório, ela pode vir part-time no laboratório, ajudar, mas eu entregava pizza. Eu entrego pizza à noite, eu posso ficar aqui full-time. Ele disse, a gente gosta de full-time de graça, não tem problema. E é engraçado, voltando naquela parte assim, que você tem que correr atrás, porque eu lembro que a gente estava stuck, né? Tinha chegado numa coisa tipo assim, agora, o que a gente vai fazer? E aí a gente comentou, ele é periodontista, o Dr. Van Dyke, e eu comecei a olhar vários lugares, onde é que a gente pode mandar e-mail, para quem? Esse nosso amigo, inclusive, que hoje em dia ele formou comigo no Brasil, o Ricardo Walter, e ele é o Academic Dean na Universidade da North Carolina. E ele sempre falava, vocês têm que trabalhar de graça em algum lugar. Eu falei, a gente não tem como, a gente tem um filho, a gente tem que sustentar. No primeiro ano ele falou isso, no segundo ano que ele falou, eu falei, tá bom, vamos, né? Como eu falei, eu tava ganhando bem no consultório, o Luciano pode sacrificar, vamos lá, ele vai começar a trabalhar. E aí eu comentei, a mulher dele, do Ricardo, é periodontista, eu comentei com a Paty, vou mandar um e-mail pro Dr. Van Dyke. Ela falou, Tina, mande, mas não esqueça que essas pessoas são muito ocupadas e às vezes eles não vão te responder, porque eles recebem 10 mil e-mails no mês de pessoas como vocês pedindo ajuda. E eu falei, tá, mas vou mandar de qualquer jeito. Na hora, eu mandei, imediatamente ele me respondeu. E ela falou, nossa, não acredito. Se ele te respondeu, a hora que ele falar, eu quero encontrar vocês às 3 horas da manhã, vocês vão. Sabe, não tem essa, não posso. Então, foi aí a nossa porta de entrada para tudo, né? Não, mudou a nossa vida. A gente entrou no Foresight. Eu fiquei lá quase 3 anos. A Tina ficou quase 2. Foi onde que eu comecei a trabalhar fazendo pesquisa, tipo, tiveram que me ensinar do começo tudo. Eles não tem problema, a gente ensina a pipetar. E fazendo pesquisa na área de pério, apresentação de trabalho, ir para o IADR, fazer a apresentação de trabalho em inglês. Eu quase tive um troço quando ele me falou que tinha que fazer isso. E foi onde que depois as nossas aplicações para as universidades que a gente fez, daí tinha a carta de recomendação dele, de outras pessoas do Foresight, como o Ricardo e a Flávia, e outras pessoas que a gente trabalhou junto, publicação de trabalho nos Estados Unidos, apresentação oral no IADR. Então, isso tudo transforma o teu currículo de um jeito que não tem nem comparação com o nosso. Quando você vem com um clínico geral, com um especialista do Brasil, infelizmente não dá nem para comparar. E foi aí que abriu
depois de ficar 2 anos e meio lá, em 2013, a Tina ficou 1 ano e meio e foi aceita em 2012, e eu fui aceito em 2013. Que legal. E aí, então vocês fizeram a residência lá, ambos? Isso, aí quando a gente tá, porque a gente já estava no Foresight, aí nessa segundo ano de aplicações, o que a gente decidiu foi, não, agora o Luciano está no Foresight, aí ele começou a ganhar, depois de 1 ano lá, ele começou a receber pelo Foresight, falou, a gente só vai aplicar para as escolas de Boston agora. São 3 universidades, a gente vai tentar aqui. Se não der, não deu. E aí eu fui, inclusive quando a gente começou com o Dr. Van Dyke, ele falou, ó, para você que você está vindo só meio período trabalhar com a gente, vai ser mais difícil eu poder dizer a tua carta ser tão pesada quanto a do Luciano, porque eu vou te conhecer menos. Mas, de qualquer forma, o Foresight tem uma ligação muito grande com a Harvard, né? É o instituto de pesquisa que é afiliado à Harvard. Então, e aí eu conheci muita gente lá dentro. Então, você tá lá dentro, inclusive foi o Ricardo e a Flávia que me apresentaram para um professor lá que dava já aula de endo na Harvard. Aí você começa a conversar, você começa a fazer aquele meio de campo, né? Mostrando que você tem interesse realmente. E aí, quando eu apliquei, eles já tinham visto que mesmo não tempo integral, eu já estava lá. Inclusive, aí eu apliquei só para as 3 faculdades. A Harvard me chamou, e aí depois que eu já tinha aceito a Harvard, a BU me chamou para entrevista. Aí eu falei, muito obrigado, mas nem preciso mais, né? Não tem nem o que pensar. Isso. Aí vocês fizeram, então, cada um no seu momento um pouquinho diferente, né? Então, esses 2 anos de residência. E depois, ao mesmo tempo, vocês fizeram o Accelerated Program. Como foi, de novo, essa transição para conseguir o DDS pós-residência? Não, a nossa residência não foi de 2 anos. A residência de Pério... Vocês fizeram mestrado e doutorado? É um combined degree, é junto. Perfeito. Pério nos Estados Unidos, não importa onde, são 3 anos. A endo pode ser 3 ou 2. Né? Pério são sempre 3. Na Harvard, qualquer curso que você faz, que vai receber a especialização, são 3 anos porque você faz o mestrado junto. E você tem a opção de fazer o doutorado. Em vez de fazer mestrado, você vai direto para o doutorado. Foi o que a Tina fez, são 4 anos. Então, ela ficou 4 anos na Harvard e eu fiquei 3. Como eu entrei 1 ano depois, a gente se formou junto. Eu com título de mestre e especialista, ela de doutora e especialista. Então, você está dizendo na Harvard não sai ninguém apenas com diploma ou com certificado de especialista. É especialista e mestre ou doutorado em ciência básica. Isso. Exatamente. Com exceção de implante, que tem um programa só de especialização, porque ainda não era reconhecido nos Estados Unidos oficialmente como especialização, né? Era a única exceção, mas orto, pério, prótese, endo, tudo. Pediatria, tudo. Pediatria é no hospital. Pediatria pode sair em 2 anos, porque é no hospital. Perfeito. Mas com um mestrado, são 3 anos lá na Harvard. Ou, se você entrar para o doutorado, são 4 anos. E isso foi outra coisa também que as pessoas que a gente foi conhecendo, inclusive esse professor da Harvard que eu conheci, ele me falou, ó, você aplique para o doutorado, porque é mais chance de você entrar. Porque as pessoas realmente não querem ficar dando aula. Se esse é o teu objetivo, já faça o doutorado junto, porque são 4 anos, você vai ter mais chance do que só aplicar para o mestrado. E realmente foi a diferença, né? Foresight foi instrumental, foi muito importante na nossa vida, mudou a nossa vida. Sem ter feito pesquisa lá, trabalhado lá, dificilmente a gente tinha conhecido as pessoas e entrado no programa que a gente entrou. Cabe, então, uma sugestão de quem tiver com a ideia, né, de fazer a transição de país para exercer a profissão aqui nos Estados Unidos, que tente pensar no pré-application e, de repente, pensar em trabalhar 6 meses, 1 ano, alguma coisa que seja em alguma instituição de pesquisa para começar a construir um currículo e ter as indicações, as cartas de recomendação e os contatos pessoais para, num segundo momento, então, tentar uma residência. Acho que é isso que eu consigo tirar do que vocês estão compartilhando com a gente, né? É uma excelente ideia. Se você tiver a oportunidade de trabalhar em algum lugar, e geralmente começa, como a gente falou, né, como voluntário. Como tu falou, 6 meses, 1 ano. Você conhece pessoas, você participa de um trabalho, você publica. Isso tudo muda muito e, obviamente, carta de recomendações de pessoas nos Estados Unidos
Isso muda muito a sua aplicação, deixa ela muito mais forte. Para Claro. quem já faz doutorado no Brasil, um doutorado sanduíche como o que eu fiz, já te cria esse 1 ano em um lugar, cria o conhecimento, já te dá uma abertura de alguma coisa. É uma possibilidade para quem já está nesse outro momento, né? Exato. Não, isso aí, doutorado sanduíche mesmo ajuda muito. Como eu acho no Brasil também, mas aqui eu acho que é mais ainda, porque como temos menos escolas, todo mundo se conhece. Então você viu quando a gente foi no EI, a gente se conheceu lá, conheceu várias outras pessoas, mas a gente também não pode ter aquela vergonha que eu acho que a gente tem muito, que foi pelo menos como a gente chegou aqui, de chegar numa palestra e se apresentar para tal pessoa, dizer, ó, eu tô aqui, eu tô tentando fazer tal coisa, pode me dar teu cartão, posso entrar em contato? As pessoas são muito receptivas a isso. E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo a fazer também, né? Que não é fácil dizer. Meu diretor falava muito para mim, quando eu ia me apresentar em algum lugar, a gente foi uma vez para República Dominicana e para Costa Rica dar aula, e aí eu me apresentava, ó, eu tô, né, sou residente da Harvard e tal. Aí ele levantava sempre e dizia, inclusive, ela já tem especialização no Brasil, ela já dava aula no Brasil e ela já trabalhou antes. Ele falou, você tem que se vender. E a gente não faz muito isso, como brasileiro, eu acho. A gente acha que a gente precisa ser um pouquinho mais humilde, e aqui é um pouco o contrário. Não é bem não ser humilde, né? Eu não enxergo muito dessa forma. Acho que você não está inventando, você está dizendo, olha, eu fiz tudo isso aqui, sabe?